Neste exercício, pessoal, temos o seguinte enunciado. Sabendo que a tração é 1890 no cabo AB e 2270 no cabo AC, determine a intensidade, direção e sentido da resultante das duas forças exercidas em A pelos dois cabos. Então, pessoal, note que ele deu a intensidade dos dois cabos, tanto o cabo AB como o cabo AC. E ele também colocou, pessoal, aonde você consegue determinar quais são as coordenadas de A e quais são as coordenadas de B, né? E também as coordenadas de C. Com isso, você consegue determinar os vetores unitários, né? E, finalmente, determinar o vetor força, tanto T de AB como T de AC, beleza? Então, pessoal, neste caso, eu vou ter que achar esses dois vetores e, ao mesmo tempo, fazer uma operação, né? Vou ter que somar os dois vetores. Alguém perguntou, professor, o senhor falava lá na estrutura plana, a gente trabalhar com o processo grafostático, ou seja, você ia para a prancheta e você conseguia resolver essa questão. No caso dessa questão aí, dá para a gente ir para a prancheta e resolver da mesma forma? Exatamente, nós temos condições. Sendo que neste caso, o que nós vamos ter não é mais uma geometria plana, mas sim uma geometria espacial. Aí nós iríamos para geometria descritiva, né? Ou geometria mongiana, né? Que vocês também aprenderam lá em desenho técnico, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu sei que a intensidade do vetor T de AB, né? Ó, ele colocou aqui como sendo o quê? 1890 newton. E também tenho a intensidade do vetor T de AC, né, ó, que ele disse que era 2270 newton. Eu sei as duas intensidades. Então vamos trabalhar em cima do quê? Da construção dos vetores. Porque vocês tendo os vetores, você consegue fazer a operação, né? Muito simples. Então vamos lá. Vamos trabalhar com T de AB, então vamos determinar o vetor T de AB, beleza? Esse vetor T de AB, ele vai ser igual à sua intensidade, T de AB, que nós sabemos que é 1890, mais um vetor unitário, que mais vezes um vetor unitário, né, na direção de AB. Então, deixa eu só dar uma melhorada para ficar bem bonitinho. Vezes um vetor unitário na direção de AB, ok? Então vamos repetir e já determinar esse vetor unitário. Então T de AB vai ser igual à intensidade, que é 1890 newton, vezes, já vamos calcular esse vetor unitário AB, ou seja, vai ser um vetor que sai de A até o ponto B, né, ó, dividido pela intensidade, ok? Então vamos lá, eu estou saindo de A em relação a B, né? Com relação a X, professor, com relação a X, como o A está lá atrás, ó, presta atenção, né? Tem gente, pessoal, que não consegue nem visualizar primeiro o exercício. Então, esse ponto A está fixado num plano, ó, XY, na parede lá XY, tá vendo? Ó? Sendo que ele está lá atrás. Então, perceba que ele vai sair de um X. Que valor de X é esse, pessoal? É 1, professor. Não, é menos 1. 1 seria se estivesse aqui na frente, ou seja, na posição positiva do eixo. Como ele está aqui à origem, tudo que tem para cá vai ser negativo. Vem para a posição menos 1. Ok? E vem para o X de B. Ou seja, o B está em cima do eixo Z. Como ele está em cima do eixo Z, pessoal, o X dele é 0. Beleza? Então, você está saindo do menos 1 para o 0. Então, como é o cálculo que você faz? Você vai pegar o X de onde você chegou, onde você tem que chegar, menos o X de onde você saiu. Ou seja, vai ser o quê?
0 menos 1. Então vai ser 1, pessoal. Ah, professor, então quer dizer que esse 1 é positivo? Sim, porque o deslocamento dele é positivo. Ou seja, ele saiu de uma posição menos 1 e foi para a posição 0. Ou seja, ele avançou. Ok? Então vai ser 1 i. Ok? Positivo. Com relação a y, vocês já vão perceber que A está no Y lá em cima, ó, de 1,2 e vai descer para B que não tem Y, né? O B está em cima do eixo Z. Como ele está em cima do eixo Z, ele também não tem Y, né? Ele está no chão, ok? Então ele vai descer de quanto? De 1,2. Notem que esse deslocamento agora ele é negativo, porque você sai de um valor de cota 1,2 para um valor de cota 0, tá vendo? Ó, esse 1,2 é positivo, você vai para 0. Então 0, que é a cota da onde eu cheguei, menos 1,2, que é a cota onde eu saí, vai ser menos 1,2J. Ó, pessoal, isso aqui muita gente erra, mas pelo amor de Deus, fazendo devagar vocês vão acertar. Agora, com relação a Z, eu estou saindo do A, que tem a cota em relação a Z igual a 0, e estou indo para o B, que tem uma cota de 1,5. Então, note que ele deslocou 1,5 positivo, ou seja, mais 1,5K, ok? Dividido pela intensidade, então vai ser a raiz de quem? De 1 ao quadrado mais menos 1,2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Quando vocês fazem essa operação, pessoal, vocês vão encontrar o T de AB igual a 872,6 I menos 1047,2 J mais 1309K. Ou seja, determinei o primeiro vetor, que é o vetor T de AB, de forma bem simples. Ok? Agora vamos determinar o vetor T de AC. Ok? Então, esse vetor T de AC, ele vai ser igual a quem? A intensidade dele, T de AC, que eu sei, ó, que vale 2.270, vezes um vetor unitário que vai de A até C. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos determinar esse vetor unitário, né? Ó, volto aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? T de AC vai ser igual. A intensidade dele é 2.270, que multiplica. Agora vamos trabalhar, pessoal, de A até C. Beleza? Com relação a x, perceba que ele está saindo do menos 1. Aí vai passar pelo 0, vai passar pelo 1 e vai passar pelo 1,5. Ou seja, ele vai deslocar, pessoal, esse valor aqui, ó, tá vendo? Ó, de A até C em relação ao eixo x. Ou seja, vai ser de 2,5. Ok? Então vai ser 2,5i. Em relação ao eixo y, ele vai descer da mesma forma que foi em relação a B, tá vendo? Ó? Então, ele vai descer de menos 1,2J. E com relação ao eixo K, ele vai sair de Z, que tem o K igual a 0, ok? E de A, que tem o K igual a 0, e vai até C, que tem o K igual a 1,5. Então, ele vai deslocar 1,5 mais 1,5K todo positivo, né? Ó. Então, dividido pela intensidade, a intensidade vai ser 2,5 ao quadrado mais menos 1,2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Beleza, pessoal? Quando vocês fazem essa operação, vocês vão encontrar 1.799,9. Pessoal, isso aqui é 1.800, mas com a precisão que eu estava utilizando, não chegou, eu vou deixar esse valor aqui, beleza? Mas quem colocar 1.800 não está errado, não. Isso que I, beleza? Menos 863,9
J, ok? Mais 1080K, ok? Então, beleza, pessoal. Achei os dois vetores. Agora ele quer o quê? Determine a intensidade, a direção e o sentido da resultante das duas forças exercidas em A, né, pelos dois cabos. Então, eu vou querer o quê? Um vetor resultante, aonde esse vetor resultante, pessoal, vai ser o T de AB, que foi o primeiro vetor que nós determinamos, mais o T de AC, que foi o segundo, ok? Como é que eu faço para somar? É só somar os termos de mesmos vetores unitários, ou seja, esse mais esse mais esse e esse mais esse, beleza? Então, pessoal, quando você somar esses dois, vai dar o quê? 2672,5 I, né? Ó, quando eu somo esses dois aqui, vai dar o que? Menos, percebe que todos os dois são negativos, cuidado com isso, pessoal. Eu somei aqui porque os dois são positivos, esses dois são negativos, então vai ficar menos e somos as duas intensidades. 1911,1 J, ok? Agora somo esses dois, vai dar mais 2389K. Então, aqui, pessoal, o vetor resultante, né? Que intensidade? Ah, professor, a intensidade de R, né, ó, vai ser igual a raiz quadrada, e vou somar os quadrados dos termos, né, ó. Ou seja, 2672,5 ao quadrado, mais menos 1911,1 ao quadrado, mais 2389 ao quadrado. Quando você tira a raiz deste valor, pessoal, vocês vão encontrar 4062,2 Newton. Beleza, achei a intensidade. E agora a direção, professor. Como é que a gente vai achar a direção desse vetor resultante? Pessoal, eu vou achar pelos cossenos diretores. O que é cosseno diretores? É o ângulo aonde este vetor faz com relação aos eixos, ok? Então, se eu quero achar qual é o ângulo θ, x, que essa resultante faz com relação ao eixo x, eu vou calcular o arco cosseno, né? Por isso que a gente chama de cosseno diretor, de quem? Cateto adjacente, que é exatamente a projeção que ele tem com relação ao eixo x, que é isso aqui, ó, 2672,5, dividido pela intensidade, né, dele, ó, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, beleza? 4062,2, ok? Quando você coloca na calculadora que calcula esse arco cosseno, você vai ter 48,86 graus. Ou seja, esse vetor R, ele faz com relação ao eixo X este ângulo. Com relação ao eixo Y, agora eu vou pegar o que, pessoal? A projeção dele em Y, que é isso aqui. E pode colocar arco cosseno ele negativo, tá vendo? Menos 1911,1, né, ó, dividido pela intensidade 4062,2, né, ó, pessoal. Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 118,04 Newton. Beleza? Simples desse jeito. Ah, professor, e agora com relação ao eixo Z? Da mesma forma, ele vai fazer o ângulo em relação ao eixo Z, ou seja, vou pegar a projeção em Z, ó, que é esse aqui, né, ó, arco cosseno de, qual é a projeção? 2389, né, ó, dividido pela intensidade 4062,2.
Ok, pessoal? Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar 53,98 graus. Então, isso aqui, pessoal, representa a direção, né? E a partir dessa formulação, você também especifica o sentido. Beleza? Então, pessoal, está determinado o vetor resultante proveniente das duas tensões no cabo AB e AC. Beleza? E você consegue determinar também a sua direção, beleza? Então é um exercício bem simples. Agora nos próximos vamos trabalhar com o equilíbrio de uma estrutura, de um ponto material, que a gente está ainda em ponto material, né? Como a gente tinha lá no plano, somatório das forças em X igual a Y, somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero. Agora vai surgir o que? O somatório das forças em Z igual a zero. Então vamos para o próximo exercício, que a gente vai dar uma introduçãozinha com relação a equilíbrio de um ponto material. Beleza? Vamos à próxima aula. Neste exercício, pessoal, vamos trabalhar com o equilíbrio de um ponto material. Então, para esse exercício, nós temos três equações de equilíbrio. Primeira equação, somatório das forças em relação a x igual a zero. Segunda equação, somatório das forças em y igual a zero. E terceira e última equação, somatório das forças em z também é igual a zero. Então, pessoal, perceba que nós temos três equações, então nós só podemos ter três incógnitas no problema, ok? Então, vamos tentar identificar as três incógnitas do problema, beleza? Então, este exercício tem o seguinte enunciado. Uma torre de transmissão é sustentada por três cabos de sustentação ligados a um pino em A. Então, aqui tem um pino, né? Então já perceba que a concorrência das forças estão em A. Por isso que esse pino nós vamos considerar como sendo um ponto material e vamos trabalhar com o equilíbrio dele, ok? E ancoradas nos parafusos em B, C e D. Então tem B, C e D que são o que faz o esticamento desses cabos, né? Então perceba, pessoal, que eu tenho as coordenadas tanto de A, de B, de C e de D. Então, quando eu tenho a coordenada do início dos cabos e o final deles, eu consigo determinar os vetores incógnitas. Beleza? Se a tensão no cabo AB é de 2.800 newton, né? A tensão no cabo AB, ele determinou. Então, essa tensão nesse cabo aqui, eu sei, não é incógnita, é de 2.800 newton, beleza? Se a tensão no cabo AB é de 2.800, determina a força P exercida pela torre no pino em A, ok? Então, a torre, ela vai exercer, pessoal, perceba que eu tenho essa força de 2.800, que eu sei. Eu tenho a tensão nesse cabo, que é o T de AB, AD de dado, né? Eu tenho aqui o T de AC, ok? E perceba que todas as forças, pessoal, provenientes dos cabos, estão para empurrar essa torre para baixo, ou seja, como se fosse comprimir essa torre. Então perceba que a torre, ela reage com a força P, tá vendo? Com a força P, né, verticalmente, de forma a combater esta compressão. Então perceba que nós temos três incógnitas: a tensão no cabo AD, e a tensão no cabo AC e a força P. Note que nós temos quatro forças atuando, por isso que ele teve que afirmar que a tensão nesse cabo foi de 2.800, porque senão nós não conseguiríamos resolver essa questão, porque nós teríamos quatro incógnitas: P, T de AD e T de AC, né? Por isso que ele afirmou, não, presta atenção, AB eu tenho, é 2.800, então ficou o quê? Três incógnitas. E nós temos três equações. Beleza? Então, perceba que nós conseguimos resolver essa questão. Então, vamos determinar o que? Os vetores, né, de esforços.
né? Ó, então vamos começar a resolução, ó. Determinando os vetores. Determinando os vetores. O primeiro vetor que nós vamos determinar, pessoal, vai ser o T de AB, ok? Perceba que esse T de AB, ele é conhecido, eu tenho a intensidade dele, então esse T de AB vai ser a intensidade dele, AB, ok? Vezes o vetor unitário que vai de A até B, ok? Então eu posso reescrever T de AD, AB de bola, vai ser igual, qual é a intensidade dele? 2.800 newton vezes esse vetor unitário. Então eu vou fazer um vetor de deslocamento de A até B e vou dividir por essa intensidade, né, pela sua intensidade. Então, pessoal, perceba que eu estou saindo de A em relação a B. Olha o sistema de eixo, ó. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo Z. Em relação a X, eu saindo de A e indo para B, pessoal, eu vou deslocar de quanto? Ah, professor, pelo que eu estou vendo aqui, ó, o A, a coordenada X dele é 0, porque ele está em cima da origem, ó. Ok? A projeção de A, né? Está em cima da origem. E estou indo para um ponto lá atrás, né? Ó, que é o ponto B de quanto? De 1,4. Como eu estou em relação ao eixo Y, o eixo X retornando, então vai ficar menos 1,4i. Ok, pessoal? Beleza. Agora em relação ao eixo Y, né, que é J. Perceba que eu estou saindo de A, que está lá em cima, e estou indo para baixo, estou descendo. Então eu já sei que é negativo. E estou descendo de quanto? Da altura da torre, que é 2,7 metros. Então menos 2,7 J. Em relação a Z, olha o eixo Z. Eu estou saindo de A, cuja projeção é na origem, então tem um Z igual a 0. E estou indo para B, que tem um Z igual a 0,9. Então estou percorrendo quanto? 0,9 menos 0. Ou seja, para onde eu vou, menos da onde eu saí. Então vai ficar mais 0,9K. Ok? Dividido por sua intensidade. Pessoal, eu aconselho a vocês a fazerem um programa na calculadora para determinar este vetor unitário sem erro, ok? Então isso é bem fácil de vocês programarem, beleza? Pessoal, quando você desenvolve isso com a calculadora, você vai achar o T de AB igual a menos 1.235,9i menos 2.383,5 J mais 794,5 K. Então achei o vetor T de AB. Ele já está todo definido. Ele tem a sua intensidade e tem também as suas direções e sentido. Beleza? Agora vamos determinar, pessoal, o vetor T de AC. Então, eu vou colocar aqui, ó, T de AC. Ok? Então, T de AC, ele vai ser igual à intensidade T de AC, que eu não sei, né? Ó, não sei. Beleza? Multiplicado pelo vetor unitário, que vai de A até C. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? T de AC. Então, vamos fazer o vetor unitário. Estou saindo de A, estou indo aqui para C. Então, ó, em relação a X, eu estou percorrendo quanto? 0,9. Em relação a Y, também estou descendo de 2,7. E em relação a Z, ó, eu estou percorrendo positivo também, ó, 1,9. Né, ó? Então, em relação ao eixo X, né, ó, vai ser de quanto? 0,9 positivo. Ok? Então fica 0,9i. Ok? Em relação ao eixo Y, estou descendo de 2,7. Então, menos 2,7J. Em relação ao eixo K, eu estou percorrendo
de 1,9. Então, mais 1,9K. Espero que vocês estejam entendendo com relação se é positivo ou negativo, né? É só você verificar em relação ao sistema de eixo. O eixo X, que eu considero positivo, é daqui para cá. O eixo Y é de baixo para cima. E o eixo Z é daqui para cá. Tá vendo? Então, se você tiver um deslocamento cuja projeção em relação ao eixo é o contrário, você vai colocar negativo. Dividido pela intensidade. A intensidade vai ser o que? 0,9 ao quadrado mais menos 2,7 ao quadrado mais 1,9 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, pessoal, quando vocês desenvolverem isso aqui, vocês vão achar o T de AC igual. Como eu não sei AC, vai ficar tudo em função do AC, né? 0,2630 T de ACI, ok? Menos 0,7890 T de ACJ mais 0,5552 T de ACK, ok? Então, achamos o vetor T de AC. Nós não sabemos quais são a sua intensidade. Eu só sei direção e sentido. Professor, você sabe direção e sentido? Sim. Se eu determinei o vetor unitário, pessoal, é porque eu sei a direção e o sentido desta força. E é exatamente o que? Sobre o cabo. Ok? Se você tem dois pontos que você conhece as coordenadas do cabo, você sabe a direção e o sentido. Beleza? Pronto, determinamos o T de AC, que não está definido o vetor porque eu não sei a intensidade dele. Agora vamos trabalhar com quem, pessoal? Com o T de AD. O T de AD vai ser igual à sua intensidade, né? T de AD, vezes o vetor que vai sair de A e vai até D. Isso aqui vai ser igual ao T de AD. Agora vamos trabalhar com esse vetor unitário. Estou saindo de A, estou indo para D. Então preste atenção. Perceba que o deslocamento em relação ao eixo X é positivo. De quanto? De 0,6i. Que é exatamente, ele está saindo aqui da origem e está indo para cá, pessoal. Distante de quanto? De 0,6. Então ele está deslocando em relação ao eixo X positivamente. Beleza? Em relação ao eixo Y, da mesma forma, é menos 2,7, já que tanto o ponto B, o C e o D estão no chão. Então, é sempre o A descendo de 2,7 metros em relação ao eixo Y. Então, isso aqui, J. Em relação ao eixo Z, aí, o deslocamento que eu estou fazendo é saindo da origem e indo lá para trás. Então, esse deslocamento ele é o que? Negativo. E de quanto? De menos 1,8. Então, menos 1,8K. Ok, pessoal? Dividido pela intensidade, então vai ficar o que? 0,6 ao quadrado mais menos 2,7 ao quadrado mais menos 1,8 ao quadrado. Ok? Quando você desenvolve isso aqui, pessoal, esse vetor T de AD, ele vai ser igual a quanto? 0,1818 T de ADI menos 0,8182 T de ADJ, ok? E menos 0,5454 T de ADK. Ou seja, determinei, né? Não determinei o vetor, mas eu já tenho as projeções em função da sua intensidade. Beleza? E por último, pessoal, que é o vetor P, que é o vetor que está reagindo a esses cabos, que é esse vetor P que a torre está reagindo, ou seja, é exatamente o cabo comprimindo essa torre, então essa compressão da torre tende a puxar o ponto A para cima, né? De quanto?
Como ela só tem projeção em relação ao eixo y, esse vetor P, pessoal, e note que essa projeção ela é positiva, porque ela está para cima, né? Ó. E obviamente, pessoal, para ter o equilíbrio, essa força P tem que atuar para cima. Como é que eu vou fazer o equilíbrio se todas as forças estivessem atuando para baixo? Quem vai equilibrar vai ser essa força P, porque ela é a única que tem projeção para cima. Então, obrigatoriamente, ela irá anular todas as projeções que estão para baixo nos cabos. Beleza? Então, essa força P vai ser o quê? P J. Pronto, beleza, pessoal. Como essa estrutura ela está em equilíbrio, né? Ó, eu tenho as três equações de equilíbrio. Primeira equação, somatório das forças em x igual a zero. Ou seja, essa equação está dizendo que quando eu somo todas as componentes, né, que estão em I, que é o vetor unitário em relação ao eixo x, obrigatoriamente elas têm que ser igual a zero. Quando eu vou montar essa equação, pessoal, eu coloco tudo bem organizadinho. Vocês vão ver, ó. Por exemplo, o T de AC tem projeção em x? Tem, ó, esse termo aqui, ó. Aí você vai colocar o que, ó? 0,2630 T de AC, ok? O T de AD tem projeção em x? Tem aqui, ó, mais 0,18 T de AD, né, ó. A força do cabo AB tem projeção em x, ó, tem, ó, tá aqui, tá vendo, ó, pessoal? Perceba que eu vou colocar um pouquinho mais afastado, porque tá faltando do que, pessoal? A incógnita P. Então, esse afastado aqui, eu vou colocar como se fosse um espaço para colocar, porque a força P só tem em Y. Então, quando tiver o somatório das forças Y, o P vai surgir. Então, vai ficar bem organizadinho, tá vendo? Ó? Porque aí eu posso escrever na forma matricial. Então, perceba que a tensão no cabo AB, que é de 2.800, a intensidade, essa projeção em relação ao eixo X vai ser igual? Menos 2.235,9, ok? Então, isso aqui vai ser igual a zero, porque eu estou fazendo o somatório das projeções de todas as forças em relação ao eixo X é igual a zero. Então, eu tenho que ter aqui o igual a zero. Beleza? A próxima função, pessoal, somatório das forças em Y igual a zero. E vou pegar tudo na sequência. Por exemplo, o T de AC tem projeção Y? Tem aqui, ó, menos, deixa eu colocar aqui, ó, menos 0,7809 T de AC, que é a projeção em Y. O T de AD tem projeção em Y? Tem, ó, menos 0,8182 T de AD, beleza. A força P tem, ó, quer quem? Quer P, mais P. A força no cabo AB tem projeção Y? Tem, ó, menos 2.383,5, ou seja, o somatório de todas essas componentes em relação ao eixo Y vai ser igual ao quê? A zero. Beleza? Então, por último, pessoal, vamos fazer somatório das forças em Z igual a zero. Então, vamos lá na sequência. T de AC tem Z, ó. T de AC tem, ó, 0,552, né, ó. Tá faltando um 5 aqui, tá, pessoal? Só coloquei 2 5, são 3 5. É 0,552, ok? Aí vou colocar o 2 aqui, ó, 2, depois eu ajeito quando secar. T de AC, beleza? T de AD tem em relação ao Z, ó, tem, ó, mais 0,5552, ok? Não, eu peguei o... desculpe, pessoal. É em relação a T de AD. Então, é 54.
Hoje eu tô 5,4. Depois eu ajeito aqui, ó. Aqui eu tô falando com T de AD, que é essa projeção aqui, ó. T de AD, beleza? P tem? Não tem, P só tem Y. Então, a força no cabo AB de 2.800 tem projeção? Tem, ó. Mais 794,5 é igual a 0. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu posso escrever isso aqui, pessoal, na forma de matriz, né? Ó, então, na forma de matriz, como é que fica a matriz dos termos aqui, ó? Então, vai ser o que, ó? Presta atenção, 0,2630, 0,18. Professor, porque o senhor está colocando na forma de matriz? Porque, pessoal, tem pessoas que têm calculadora que resolve o sistema na forma matricial. Então, você tendo a matriz e os vetores, você só colocar, fazer os produtos de matriz, pronto, você acha a resposta. Ok? Então, é interessante vocês colocar na forma de matriz, tá vendo? Então, esse termo aqui é 0, porque não tem P. Aqui vai ficar o que, ó? Menos 0,7890, né, ó? Menos 0,81821, e aqui por último 0,55, esse aqui é o T de AC, né? 5552, então aqui vai ser 55, faltou um 5 aqui, ó, ok? Aí depois vem o que? 0,5454, faltou um 4 aqui e um 4 aqui, 0, ok? Esses são os coeficientes cuja incógnita vai estar no vetor T de AC, T de AD e P. Ok, pessoal? Vai ser igual ao vetor, né, ó, dos termos. Note que eu estou saltando esses números, o sinal de igualdade, né? Então, eu vou verter o sinal, vai ficar 1.235,9, 2.383,5 e 794,5. Ok, pessoal? Então, isso vai ficar igual, tendo como resposta, pessoal, o T de AC igual a 2.167,2 newton. O T de AD, pessoal, vai ser igual a 3.662,9 newton. E P, que é exatamente o que a gente queria, igual a 7.090,4 newton. Ok, pessoal? Essa é a resposta. Perceba que o valor de P, ele é um valor bem alto, porque, pessoal, ele soma todas as projeções dos cabos. Se você somar as projeções do cabo, né, ó, todas as projeções do cabo em Y, a função da torre é exatamente anular todas elas. E como todas as projeções nos cabos estão atuando para baixo, essa força P, ela está atuando para cima. Ok, pessoal? Então, isso é um exemplo bem simples do equilíbrio de um ponto material no espaço, né? Ó, e vamos trabalhar mais com o exercício da próxima aula, ok?